Boa noite, igreja. Vocês estão bem? É um prazer, é uma honra estar aqui hoje, pela segunda vez. Para mim é uma coisa rara fazer alguma palavra que o Espírito tenha me tocado para preparar e fazer ela mais de uma vez. E uma coisa inédita para mim fazer ela 2 vezes no mesmo dia. Então, mas eu estou ansioso pelo que o Espírito vai fazer hoje à noite aqui. Porque por mais que a gente prepare um roteiro para a gente organizar o que a gente vai falar, os presbíteros aqui podem confirmar isso, líderes de igreja no lar, sempre tem coisas que o Espírito toca a gente para a gente falar que não estão preparadas. Então, eu tenho certeza que não vai ser exatamente a mesma palavra de hoje de manhã, são outras pessoas, são outros corações precisando ouvir outras coisas, talvez, ou coisas parecidas, mas não exatamente do mesmo jeito. Então, eu estou ansioso porque o Espírito vai tocar hoje à noite aqui. E eu queria, antes de começar, eu senti no coração da gente honrar nossos presbíteros, as pessoas que servem na igreja, o pessoal do louvor. A gente agora está com esse culto de manhã, e hoje eu estou sentindo na pele como é que é você vir aqui 2 vezes no mesmo dia, e não só para estar sentado e participar do culto, mas para servir. Eu tenho visto o Vitinho, desde que começou esse culto de manhã, nosso presbítero Vitor, muitas vezes ele faz o louvor aqui de manhã, eu vi ele pregar, eu não sei, mas eu acho que ele fez, já teve dia que ele fez também o louvor à noite, depois ainda pregou à noite. Então, realmente, tem muita gente que se sacrifica, que dá o melhor de si para poder estar aqui. Hoje eu estava escalado para tocar no louvor, e eu pedi em cima da hora para não participar, porque eu tinha que fazer a palavra hoje à noite. E quem teve quarta-feira na igreja no lar lá em casa viu o que aconteceu. Depois que acabou a igreja no lar, estavam o Cid e Yasmin, meus filhos, dormindo abraçadinhos no sofá, lindos, todo mundo falando, que fofinho, eles abraçados assim. E chegou uma hora que o Cid passou mal e vomitou em cima da irmã. E aí terminou a reunião com uma operação comandos em ação lá para limpar sofá, limpar a Yasmin. Ainda bem que ela estava dormindo, ela nem acordou, ela não viu o que aconteceu com ela. Deve ter acordado meio azedinha no dia seguinte, mas tá tudo certo. Mas aí o que acontece é que as crianças vão para a escola, eles ficam doentes, pegam alguma coisa, aí nós pais cuidamos deles doentes, eles dão um trabalhinho para a gente, e depois nós que temos que cuidar, a gente pega a doença deles, e aí o negócio fica complicado, né? Porque a gente tem nossos afazeres, e eu sexta-noite peguei a gastroenterite do meu filho. Então, assim, eu estou nesse exato momento aqui com uma bola aqui na minha garganta e a minha barriga aqui está revirando tudo aqui. Mas é uma honra, é um privilégio, eu só não viria se eu tivesse realmente acamado, assim, impossível de sair. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, é uma honra estar aqui, Pai, me toma como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, e que o Teu Espírito que habita em cada um de nós e que flui aqui no nosso meio, Pai, toque agora no coração de cada um, ó Pai, para falar pessoalmente com cada um aqui, Pai. Embora seja uma única palavra levada aqui, Pai, que toque de forma diferente, Pai, e personalíssima no coração de cada um aqui, Pai. E que todos possam sair daqui, Pai, ardendo, Pai, com o coração ardendo em praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos num mês sobre maturidade e a palavra que o Senhor me levou a trazer essa noite dentro desse tema é: tome a sua cruz. Eu gostaria, antes de a gente avançar mais no tema, eu gostaria de começar do começo e ler Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, dentro da criação, são várias espécies, são vários tipos de animais completamente diferentes, mas nós humanos temos o privilégio de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o privilégio de termos sido criados com uma capacidade intelectual maior do que os demais animais da criação. Nós temos o privilégio de o próprio Criador nos ter dado o controle sobre toda a criação. E essa inteligência que Deus nos deu, a imagem e semelhança dele, claro que muito mais limitada do que a onisciência de Deus, todo o conhecimento e sabedoria que ele tem, ela nos permite, diferentemente de um animal, que é estímulo e reação, quando o animal ele recebe um estímulo de alguma coisa, ele simplesmente reage àquilo. Nós temos a capacidade, entre o estímulo e a reação, de pensar. Eu gostaria de ler agora Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, depois que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, um pouco mais à frente no livro de Gênesis, aqui fala já sobre Deus colocando Adão no jardim do Éden, e um lugar maravilhoso, um jardim que nós aqui nunca chegamos perto de poder de ver ou de presenciar. E ele deu poder para comer de tudo lá, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que isso, né? Por que Deus, que criou o jardim do Éden, colocou ali uma árvore, uma única árvore, em que o homem não poderia comer o fruto? Bom, a gente viu antes que Deus nos fez a imagem e semelhança dele e nos deu uma inteligência que os outros animais da criação não têm. E aqui, quando ele coloca uma árvore com um fruto que não poderia comer, ele nos deu uma escolha. Não que se tivesse essa árvore não tivesse escolha, mas a escolha ia ser o que? Hoje eu vou tomar um suco de laranja ou eu vou tomar um suco de limão? Eu vou hoje comer um boi ou um bode, sei lá. Mas aqui não tem um desafio para o nosso caráter. Porque simplesmente serão coisas triviais para a gente escolher. Mas a partir do momento que existe um fruto proibido, ali o nosso caráter pode ser provado. Ali a escolha sobre comer tudo que tem ali disponível para a gente, ou comer o fruto proibido, aqui é onde nós vamos ser provados e testados, e isso é o que se chama tanto de livre-arbítrio. É a liberdade que nós temos de fazer nossas escolhas, de ter as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. E quando eu falo isso, às vezes pode parecer, então a gente não depende de Deus? Não, não é isso. Mas a gente tem que ter ciência de que essa liberdade é um grande poder que Deus nos deu para definir o nosso futuro. Eu gostaria aqui de ler Gálatas 6, versículos 7 a 9. Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não desfalecermos. Então, com a inteligência que nós temos para poder entender o que está acontecendo ao nosso redor, nós temos a condição necessária para fazer escolhas. E Deus nos deu essa liberdade para fazer essas escolhas. Ele quis que nós fizéssemos nossas escolhas. Por quê? Deus não nos fez com uma marionete, um fantoche na mão dele para fazer aquilo que ele... para colocar, por exemplo, nós no caminho dele, para sermos filhos, servos. Ninguém aqui é obrigado a ser servo de Deus, ninguém aqui é obrigado a servir, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a ler a Bíblia, ninguém é obrigado a praticar a palavra, ninguém aqui é obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a vir domingo à noite. Se cada um está aqui, está porque escolheu fazer isso. Houve uma escolha. E a gente vive um conflito entre a carne e o espírito. O espírito nos aproxima de Deus, o espírito nos aproxima de Jesus, mas a carne nos distancia dela. Então, pode voltar aqui no versículo 7, por favor? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Dentro das escolhas que a gente faz, existe algo que não dá para fugir. Isso vale tanto para quem crê, quanto para quem não crê, que é o plantar e colher. E dentro da liberdade que nós temos, e da capacidade que nós temos de fazer escolhas, a gente escolhe o que a gente vai plantar. Mas isso determina o que a gente vai colher. A gente não escolhe o que a gente vai colher. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar limão, você vai colher limão. Você não tem como plantar laranja e colher limão. Então, o nosso livre-arbítrio é indissociável da lei do plantar e do colher. A gente escolhe aquilo que a gente planta, mas a gente colhe o que a gente plantou. Não tem como a gente colher algo diferente daquilo que foi plantado pela gente. Pode passar para o próximo, por favor? Próximo versículo. E dentro desse conflito entre carne e espírito, quando nós plantamos aquilo que é da carne, a gente colhe coisas que é da carne. Quanto mais a gente busca as inclinações da carne, mais a nossa carne ficará forte e mais fraco ficará o nosso espírito. Agora, quando nós buscamos as inclinações das coisas que são do espírito, nosso espírito fica mais forte e a carne fica mais fraca. Eu gostaria de ler Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, a todo momento, a gente tem o poder de fazer escolhas. Cada dia na nossa vida, ele é um dia único. Por mais ordinário que esse dia possa ser, por mais que possa parecer que é um dia igual ao outro, cada dia é único e especial, porque ele nunca vai se repetir. As coisas que acontecem num dia, elas não vão acontecer novamente, por mais que seja só mais um dia, que nada de especial tenha acontecido. A gente costuma, exaltar os momentos especiais, como, por exemplo, um dia de aniversário, o dia de Natal, que a gente celebra o nascimento de Cristo, e existe, até na nossa cultura, até para quem é ímpio,
Existe um momento especial no Natal, uma atmosfera diferente de união. A gente costuma lembrar daquele tempo de férias que a gente fez uma viagem em família, que são dias diferentes. E é bom ter dias diferentes para novas experiências, para colecionar lembranças. Mas a gente não pode menosprezar o poder do dia ordinário, daquele dia que não tem nada de diferente, de especial. Porque eu me arrisco a dizer que são o conjunto de dias ordinários que vão determinar e selar o nosso futuro. É no dia ordinário que a gente persevera e planta. E com base naquilo que a gente plantou, a gente colhe. Com base naquilo que a gente não plantou, a gente também não colhe. Eu não consigo pensar em maturidade sem pensar em liberdade e sem pensar no plantar e colher. Isso porque a maturidade nada mais é do que um processo de evolução. É algo que foi passando o tempo, foi se aperfeiçoando e chegou a um ponto de estar melhor, ou no ponto de ser colhido. Se a gente pensar num fruto, um fruto verde, ele nasce de uma árvore, ele nasce verde, pequenininho, ele vai crescendo, depois que ele atinge o tamanho, ele vai amadurecendo e fica maduro para comer. E se você for tentar comer ele verde ainda, ele é intragável, é horrível. E é interessante que a maturidade para o mundo, ela está muito atrelada às experiências que são vividas. Então, já que as experiências são vividas, as pessoas pensam sempre que a maturidade ela está ligada ao tempo. Então, provavelmente, uma pessoa que viveu mais, que tem mais idade, ela vai ter mais maturidade que uma pessoa jovem, porque como ela tem mais tempo de vida, ela teve a oportunidade de viver mais experiências. E muitas vezes é. Mas a maturidade pela ótica de Deus, considerando que a maturidade é um processo de aperfeiçoamento, é um conjunto de escolhas que nos levam a nos aproximar de Jesus. É um conjunto de escolhas que nos inclinam espiritualmente a estar mais próximo dele, a ser mais parecido como ele. E isso não necessariamente vai ter relação com o nosso tempo de vida, não necessariamente isso vai ter relação com as nossas experiências de vida. Aqui no reino de Deus, antiguidade não é posto. Quantas vezes a gente vê um irmão que está antigo dentro da igreja, mas está acomodado e está precisando de uma chacoalhada, e você vê um recém-convertido que está ali, naquele primeiro amor, com aquele fogo, e você vê milagres pela mão de um recém-convertido. Às vezes, se você puxar no tempo, há 3, 4 meses atrás, a pessoa podia estar com a vida toda errada, mas ela passou por uma conversão verdadeira, e Deus está movendo através da mão dela. E uma pessoa que está há 20 anos sentada aqui no assento da igreja, ela é convertida, mas ela está parada na mesmice, e pela mão dela não está acontecendo. Porque a palavra fala que nós somos conhecidos pelas nossas obras. O mundo não tem condição de julgar o nosso coração, de saber quais são as nossas intenções. Mas as nossas obras são capazes de impactar o mundo. Porque elas têm repercussão no mundo físico. E é o que as pessoas são capazes de enxergar, é o que está acontecendo no mundo físico. Pode andar mais à frente aqui nesse versículo, nessa passagem? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu queria complementar aqui, não querendo acrescentar nada à Bíblia que está escrito, mas contra essas coisas não tem incredulidade, não existe falta de fé, não existe nada nesse mundo que possa ir contra essas coisas. Quando um cristão pratica aquilo que são os frutos do Espírito, quando ele é capaz de amar o próximo como a si mesmo, quando ele é capaz de ser um homem bom, quando é capaz de ser fiel, de amar o próximo, de ser uma pessoa justa, de praticar o bem,
ele é capaz de fazer diferença no mundo, independente da crença da pessoa. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a maturidade, segundo o reino de Deus, é se inclinar para as coisas do Espírito. E é onde que entra a liberdade, o livre-arbítrio e o plantar e colher. Se a maturidade é cada vez mais praticar aquelas coisas que são do Espírito, significa que a forma de nós exercermos nosso livre-arbítrio e fazermos nossas escolhas são sempre inclinadas ao Espírito. É isso que nos torna uma pessoa espiritual, ao passo que quem se inclina para as coisas da carne é uma pessoa carnal. Então, quanto mais do Espírito nós nos inclinarmos, mais maduros seremos, segundo a ótica do reino. Muitas vezes, na minha própria vida, e quantos aqui já não passaram por isso, agora eu já não me sinto mais tão jovem assim, eu já estou com 34, mas quando eu estava lá pelos meus 20 e poucos, 18, que eu ainda era muito garoto, né? E às vezes as pessoas olham para a gente muito jovem e não levam a gente tão a sério assim. Quantas vezes eu me vi em situações que eu pude lidar com elas de uma forma muito mais madura do que pessoas mais velhas. Quantas vezes, até em conflitos familiares, até em casamento de pai e mãe e tudo, eu pude ter uma sabedoria que meus pais, muito mais velhos que eu, não puderam. E isso vem da onde? Não vem das experiências. Eu não tinha sido casado até então. Veio da palavra, da revelação do Espírito. Imagina, se a gente fosse seguir a lógica do mundo, de que a maturidade decorre das experiências, é uma loucura para um jovem, por exemplo, chegar e seguir e falar assim, olha, estou esperando pela pessoa que Deus me prometeu para mim. No momento certo, Deus vai colocar uma pessoa no meu caminho. Porque para o mundo, para você ter um relacionamento bem sucedido, você precisa de maturidade. E se a maturidade decorre das experiências que você teve, provavelmente você vai ter que ter vários relacionamentos até você conseguir atingir a maturidade suficiente para ter um que seja o relacionamento que você vai casar e você vai, enfim, ter sucesso nele. Só que isso é verdadeiro? Isso não é verdadeiro. O que a gente vê é exatamente o contrário. Eu acho que, na verdade, quanto mais relacionamentos uma pessoa tiver, se Jesus não fizer uma cura muito grande nessa pessoa, mais fracassada ela vai ser nos relacionamentos que ela vai ter. Porque ela vai trazer cicatrizes, ela vai trazer traumas, e ela vai se acostumar a entender que o momento que as coisas não funcionarem como deveriam, ela pode trocar, já que ela trocou tantas outras vezes. Por que ela vai parar num exato momento, ela vai estar tão pronta e madura a ponto de continuar ali? O casamento é difícil. A gente passa por lutas. Por que você vai continuar? Por que o casamento é indissolúvel? Existe divórcio. Você não é obrigado a morar na mesma casa que outra pessoa. Você não é obrigado a continuar se relacionando. Você tem escolha. Não é livre-arbítrio? Então não é pelas experiências que a gente vive que nós somos maduros. Nós, cristãos, somos maduros pelas escolhas que nós fazemos. Se escolhemos nos inclinar para as coisas do Espírito, aí sim nós seremos maduros. Queria pedir para colocar Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia... Desculpa, eu li errado. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Esse é o título da palavra de hoje. Então, se a gente tem liberdade,
Se Deus nos deu uma inteligência para entender o que acontece e para nós termos capacidade para fazer escolhas, e se pelo plantar e colher essas escolhas determinam o nosso futuro, porque nós escolhemos o que nós vamos plantar, mas nós não escolhemos o que nós vamos colher, existe para nós, então, uma coisa chamada de autorresponsabilidade. O livre-arbítrio é um grande poder que Deus nos deu. É um poder grande de escolher o que vai, o nosso destino, de selar o nosso destino. Então, gera para nós uma autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que há de suceder com a gente. Nós temos que carregar a nossa própria cruz. Tanto é que aqui está escrito, tome a sua cruz. Cada um tem sua própria, cada um tem sua luta, cada um tem suas dificuldades. E a sua dificuldade não é igual à dificuldade do irmão. E eu fico percebendo quantas vezes a gente entra numa de ficar olhando para o lado, para ficar vendo o que é a vida do irmão ao lado, muitas vezes para julgar, muitas vezes até para ter um sentimento, às vezes, de inveja. Eu não estou chamando ninguém aqui de invejoso, mas às vezes a gente está carregando um fardo pesado ali, e se você acha que tem alguém melhor que você, pode ser que você, não estou falando que você necessariamente seja uma pessoa invejosa, mas pode ser que você fale assim, poxa, a vida do meu irmão está melhor que a minha. Isso é um sentimento que pode ocorrer naturalmente, às vezes a gente não tem nem controle sobre ele, né? Hoje, com rede social, todo mundo vende uma aparência de vida muito melhor do que parece. Se você brigou com a sua esposa, ou as mulheres, se você brigou com seu esposo hoje, provavelmente você não vai postar isso em rede social. E é melhor que não poste mesmo, porque indireta por rede social é péssimo. Se brigar é melhor ficar quieto, mas todo mundo aparenta ter uma vida melhor do que tem. Todo mundo parece ter uma vida perfeita. E com isso, a gente está preocupado com a vida do outro, você sabe tudo o que está acontecendo com a vida do outro, seja para almejar o que o outro tem, seja para criticar o que o outro fez, o que o outro tem, para julgar. E você tira o foco da única coisa que você pode controlar. Você não pode controlar a vida do outro. A única coisa que você pode controlar é a sua vida. As suas próprias atitudes, os seus pensamentos, a sua forma de enxergar as coisas é o que você pode controlar. E é aqui que Deus quer que a gente exerça o nosso livre-arbítrio. É em relação às nossas vidas. Um pai, por exemplo, que nega ao filho carregar a sua própria cruz, não está preparando um filho para a vida. É claro que, lembrando que a liberdade, né, o livre-arbítrio, ele nos traz uma autorresponsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Uma criança, ela tem menos capacidade de fazer escolhas e ela tem uma menor liberdade. À medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo cada vez mais autonomia, vai tendo mais liberdade, mais capacidade de fazer escolhas. Só que como pais, a gente tem que, à medida que esse processo vai se desenrolando, você tem que deixar seus filhos carregarem a própria cruz. Eu lembro na minha época de faculdade, eu tinha alguns amigos assim que os pais criavam eles numa redoma de vidro, e aí ficaram completamente blindados, e aí levavam para a escola, traziam de novo, não podia pegar um ônibus e tudo, mas isso aí, quando morava na Barra, estudava na Barra, estudava a 2 quilômetros de casa. Aí um belo dia, depois de muito estudo, passa no vestibular, passa para o FRJ, tem que ir para o fundão. Aí como é que o pai faz para levar para o fundão? Ao mesmo tempo não vai botar na van escolar para ir para o fundão, né? A pessoa chegar na faculdade de van, queimação de filme total. E aí do dia para a noite, aquele que não pegava nem o frescão para ir para a escola, está indo para o fundão. É um salto assim, né? Eu lembro quando começou minha faculdade também, o pessoal não sabia lidar com a liberdade, porque quando você está na escola, você tem que levantar a mão e pedir para ir no banheiro, né? É ridículo, mas a gente tem que pedir.
Você não pode nem levantar isso aí. Não sei se hoje em dia a escola ainda é assim, mas na minha época tinha que pedir autorização. E aí quando você vai para a faculdade, você levanta, sai a hora que quer. Ninguém vai controlar se você voltou ou não. Ninguém está nem aí para nada. E aí eu lembro que eu tinha uns colegas assim, no começo da faculdade que ficam surtados assim, com essa, não sabem lidar com essa liberdade. Aí, já no primeiro período, o pessoal, 10 da manhã, numa segunda-feira, matava a aula para ir para o bar, ficar bebendo. Porque não sabe lidar com essa liberdade. Então, para vocês verem como a liberdade, ela é um grande poder, mas ela traz uma grande responsabilidade. Que é aquela frase do tio Ben lá, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas a gente não pode menosprezar isso, a gente não pode subestimar isso. Então, dentro disso que eu estava falando sobre um pai não pode carregar a cruz do seu filho. A gente aqui como corpo, igreja não o templo, mas o corpo de Cristo, que é o real sentido de igreja, cada um aqui carrega a sua cruz. Então, por isso, a gente não pode julgar o outro. Às vezes o irmão está tendo uma atitude que te incomoda, mas isso é por quê? Você não sabe o que ele está carregando, qual é a tolerância dele, o que ele está passando. Por outro lado, você não vai carregar a cruz dele. Então, tudo bem, então não tem que carregar a cruz do irmão. Então o que eu faço aqui na igreja então? Se é cada um por si? Não é cada um por si. A nossa força está na nossa união. Cada um tem sua cruz para carregar, mas a palavra fala também para a gente suportar uns aos outros em amor. Então a gente está aqui para se ajudar. Se o fardo está pesado para carregar a cruz, tem momento que você está cansado, você pede um aconselhamento. A palavra fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Você pede oração, você pede intercessão. Às vezes até provisão material. Quantas vezes isso também não acontece? Eu penso na minha vida, eu entrei aqui para Verbo quando eu tinha 16 para 17 anos. Foi quando eu estava no meu vestibular. E pensando em tudo que eu já vivi nesses anos todos aí, hoje com 34, se alguém quiser fazer essa conta para mim aí, que eu já... quantos anos de igreja? 18 anos? Obrigado. Ainda bem que eu não sou da área tecnológica, né? Ainda bem que eu nunca vou construir uma ponte, nem projetar nada, porque ela ia cair. Mas nesse tempo todo, quanta coisa eu vivi aqui dentro. Quanta coisa. E eu sou muito grato por essa igreja. Onde eu estaria se não tivesse existido essa igreja? E mais uma vez, não é o templo, até porque a gente nem estava aqui. A gente era lá na Inan Church, um espaço que nem era nosso. Hoje a gente tem nosso espaço. Mas onde eu estaria, quem eu seria? Nos momentos de dificuldade da minha vida, o que teria acontecido? Mas se eu estou aqui, eu estou por escolhas que eu fiz. Foi porque em algum momento eu vi que as coisas não estavam indo para onde elas deveriam. Eu tinha só 16 ou 17 anos, mas naquele momento eu tive autonomia e liberdade suficiente para fazer talvez a escolha mais importante da minha vida, de me entregar numa vida com Jesus. E depois dessa escolha foram várias outras escolhas. Talvez todo dia eu tenha que fazer, mais uma vez, repetir as mesmas escolhas, que são aquelas que me aproximam do Espírito. E eu falho nisso. Muitas vezes eu fiz escolhas que me levaram para longe de Deus. E todas as vezes que eu fiz isso, eu fui mal. Eu não colhi coisas boas. Ao passo que, nos meus melhores momentos, sempre foi com o Senhor do meu lado. Sempre foram nos momentos que, se é para ser espiritual, eu estava sendo espiritual e buscando sempre, cada vez mais, me aproximar dele e aprender e crescer de mãos dadas, andando com ele. Então é esse o poder que nós temos. Quando eu falo mais uma vez que nós somos capazes de selar a nossa vida, eu não estou querendo dizer jamais que esse poder que nós temos de escolher o nosso destino, ele não é influenciado pelas circunstâncias. Sim, as circunstâncias acontecem independente do que a gente quer, do nosso querer. Mas
o que eu quero dizer com isso é que, independente das circunstâncias, quando nós escolhemos sermos espirituais e nós amadurecemos, a gente não muda por causa do que acontece com a gente. E também não é a ilusão de achar que porque nós somos espirituais, ou que nós estamos conectados com Deus, ou que estamos no reino, que a gente não vai passar por lutas. Tanto é que fala de cruz. A cruz não remete a algo que é confortável, que é agradável. Jamais. Jesus carregou a cruz dele. Então todo mundo aqui vai ter sua luta. A pior coisa que tem é a gente não aceitar a nossa própria luta e ficar questionando por que a nossa vida é daquela forma e olhando para o lado, comparando com as demais. Nem tudo é dado a nós saber, mas não existe fardo que a gente não possa suportar. Ninguém carrega um fardo maior do que possa aguentar. E a promessa de Deus é que o fardo dele é leve. No final das contas, depois disso tudo, eu fico pensando, isso é uma coisa que já há algum tempo o Espírito Santo tem falado muito no meu coração, e eu confesso até que eu tenho vontade de escrever um livro sobre isso. Na verdade, isso aí, quando eu estava estudando para concurso, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, e aí naquela época eu falava, bom, um dia que eu virar essa página na minha vida, tiver um pouco mais de tempo, eu vou escrever um livro sobre isso. É uma coisa que eu realmente senti arder. Eu ainda não escrevi, mas eu um dia eu vou fazer isso. Que é o seguinte: independente da luta que nos é proposta, da corrida que nos é proposta, no final das contas, a luta que a gente vive, a corrida que a gente corre, simplesmente é para o nosso amadurecimento espiritual. É para a gente amadurecer. Qual é a luta que você está passando hoje? Qual é a corrida que você está correndo hoje? Você está passando por dificuldade no trabalho? Você está buscando uma promoção no trabalho? Você está com dificuldade financeira e está tentando melhorar a sua renda para dar conta? Você está com dificuldade no seu casamento? Você está com dificuldade com teus filhos? Os jovens aqui na frente tentando arrumar uma esposa? Ou então para os que já estão namorando, estão tentando ter grana para casar? E sair da casa dos pais? Isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. Isso é muito fácil para Ele. No mundo espiritual, essa realidade já existe. Para concretizar aqui no mundo físico, é só uma questão de tempo e de perseverança. Que vai acontecer no tempo, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, e elas vão acontecer. Numa das primeiras passagens que a gente leu aqui, falava assim, se vocês não se desfalecerem, se nesse meio do caminho você não desistir, você vai chegar. No tempo que Deus tem para você. E no final de tudo, isso é a sua cruz. Hoje a cruz que você está carregando é esse desafio, que é seu, não é de mais ninguém. Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente, ninguém mais pode fazer. A gente recebe ajuda, a gente recebe conselho, a gente recebe intercessão, e às vezes até suporte material. Mas carregar a cruz é uma tarefa nossa. É a nossa autorresponsabilidade. E no final desse processo todo, com você sofrendo a dor na carne daquele desafio, e buscando em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, o crescimento, você conseguiu o que Ele queria de você. Ele não está preocupado em você ter o dinheiro para sair de casa e casar. Ele não está preocupado, isso para Ele é fácil. Ele não está preocupado de você arrumar uma esposa, Ele já tem uma esposa para você. Ele não está preocupado se as contas não estão fechando, porque Ele não vai te deixar faltar nada. Não é isso. Ele está preocupado se diante dos desafios que você teve, quais escolhas você fez. Se você, das suas escolhas, você escolheu para as coisas da carne, se você resolveu compreender as coisas segundo a perspectiva dos olhos humanos, ou se você resolveu ter fé. Se você resolveu acreditar naquela realidade no mundo espiritual como se ela já existisse no mundo físico. É isso que Ele quer. E no final desse processo todo, nós amadurecemos. Quando a gente olha para trás e pensa em todas as lutas que a gente já passou, a gente, e principalmente nas vitórias que a gente já teve, a gente sente gratidão pelas nossas lutas. Porque sem
luta, não existe vitória. Se a gente não for desafiado, não tem vitória. A gente não tem oportunidade de fazer escolhas. Lá atrás, no Jardim do Éden, uma única árvore permitiu ao homem fazer escolhas. E ele escolheu o mal. Nós sabemos qual foi a consequência disso. E nós continuamos tendo escolha todo dia. No começo desse tema de maturidade, o Vitor trouxe um texto, que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. E aqui foi muito interessante, porque a palavra foi no domingo, na quarta-feira na igreja no lar lá em casa, esse foi um dos versículos que nós falamos. Sei lá quantos versículos existem na Bíblia, e isso é incrível como isso acontece com frequência. Eu não tinha a menor ideia do que o Vitinho ia pregar aqui no domingo, e a gente estava na quarta-feira falando do que ele ia falar aqui à noite, no domingo. Como isso acontece? E por aí a gente vê como é o Espírito que move. Como é que quando a gente se coloca numa posição de preparar uma palavra, de servir, com o coração certo e a motivação certa, como a gente realmente é um instrumento na mão dele. Não é uma criação da nossa mente. Eu queria ler aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ele não está falando aqui para pessoas que não são convertidas, para incrédulos. Isso é uma epístola escrita por uma igreja. Porque, infelizmente, embora nós sejamos convertidos, muitas vezes a gente cai numa rotina. E nessa rotina a gente para de buscar o crescimento espiritual, de buscar cada dia sermos mais parecidos com Ele, de buscar um relacionamento verdadeiro com Jesus. E a gente para e se acomoda. Só que a estagnação ela é uma ilusão. O mundo é dinâmico. Enquanto você está parado aqui, o tempo está passando. As coisas nunca vão ser iguais ao que foram. Como eu disse no começo, um dia nunca vai ser igual ao outro. Então, se você acha que está estagnado, se está parado, é igual às vezes você pergunta a pessoa que está indo para a academia, assim, não está levando muito a sério, aí a pessoa, para não dizer que ela não está levando a sério, ela fala assim, não, estou só mantendo. Na minha época, que eu gostava de malhar mais pesado, eu chamaria a pessoa de frango. Nunca vi uma pessoa forte que leva a academia a sério falar isso. Mas se você está aqui na igreja só para manter, você é um frango na fé, desculpa a expressão. Então, não existe estagnação. Outro dia você também estava falando sobre isso. A gente sempre tenta achar um equilíbrio na nossa vida, né? Um equilíbrio entre o trabalho, nosso relacionamento com Jesus, nossa família, e, enfim, todas as coisas que estão envolvidas. Cuidado com nossa saúde e por aí vai. E é engraçado que parece que a gente está sempre correndo uma corrida. Sabe aquela coisa igual o desenho animado, que tem um burro correndo, aí tem alguém segurando uma vara com uma cenoura, e ele passa a vida inteira correndo atrás daquela cenoura? Mas é porque, no final das contas, o equilíbrio, assim como a perfeição, só Jesus tem, só Deus tem. Mas isso não quer dizer que a gente está igual o burro, nós somos burros correndo, não. É porque realmente a gente está num processo de evolução. E se você chegar à estatura do varão perfeito, você não vai mais estar aqui. Então, enquanto você tiver seu tempo aqui, o seu trabalho é carregar sua cruz, correr a corrida que foi proposta, para que espiritualmente você amadureça e seja espiritual. Mas aqui são para as pessoas estagnadas. Então essa palavra é um pouco agressiva, não sei se é a palavra certa. Tem vezes que nós temos palavras mais amistosas,
mas é um desafio mesmo, é para chacoalhar. Porque Paulo está falando aqui para pessoas carnais dentro da igreja, porque são convertidas, estão há anos lá dentro, têm cargos na igreja, estão fazendo um monte de coisa, ou podem nem ter cargos, enfim, mas estão lá dentro congregando, mas estão fazendo igual ao mundo, com inveja, com fofoca, com um monte de picuinha. E eu também não estou falando isso, tá? Porque nós estamos tendo um problema crônico de inveja aqui na igreja. Deus me livre. Eu não estou escrevendo a epístola de verbo aqui. Não é isso. Mas é só para ilustrar como que a gente que está, já somos convertidos e tudo, a gente precisa estar atento o tempo inteiro. A gente não pode deixar a bola cair. E é por isso que a gente não pode menosprezar o poder de cada dia. A cada dia a gente tem a possibilidade de fazer escolhas que vão colocar mais um tijolinho naquele castelo de propósito que o Senhor tem para a gente. E se você deixar para depois, esse tempo não vai voltar atrás. E qual é o seu tempo? Você sabe qual é o seu tempo? Rodrigo gosta de fazer, às vezes, umas pregações assim dramáticas, né? E se eu sair daqui e morrer? Rodrigo gosta de falar assim. Mas eu entendo isso. É porque a gente vive como se a gente fosse eterno. E no final das contas, ninguém sabe o tempo que tem. Então a gente não pode jogar fora. Se parar para pensar todas as vezes que você perdeu o tempo, onde você estaria hoje se você não tivesse jogado o seu tempo lá fora? Tem uma frase que o pessoal fala assim, daqui a um ano você não vai se arrepender de ter começado hoje. Uma coisa assim, acho que eu falei meio errado, mas imagina, se você hoje resolve mudar alguma coisa na tua vida, daqui a um ano você vai olhar para trás e você vai se sentir grato por ter tomado essa decisão hoje. E ao mesmo tempo você vai se arrepender se você não tiver tomado essa decisão. Porque o pior arrependimento que tem, eu acho que não é aquele daquilo que a gente faz, né? Muitas vezes é aquilo que a gente deixa de fazer. A gente teve a possibilidade de fazer e não fez. E é esse o grande poder do livro que o livre-arbítrio nos dá. O livre-arbítrio, ele é exercido no tempo presente, não é no futuro. Você pode planejar a sua vida, é bom que você saiba qual é o seu propósito, é importante. E ter estratégias para chegar lá. Mas, o que você planejar para ser feito daqui a um mês, só vai ser feito daqui a um mês. O teu planejamento, a execução do teu planejamento, é no futuro. O teu passado você também não tem como mudar. É que nem o arrependimento. Você se arrepende de alguma coisa que você fez, de alguma atitude, algum gesto, da vida pregressa que você teve, mas para o passado você não vai mudar. Você vai obter o perdão pela graça e dali Deus vai dar um novo rumo para a sua vida. Mas o passado não vai mudar. E é por isso que cada dia é tão importante, e é por isso que a nossa autorresponsabilidade, o nosso livre-arbítrio é exercido no tempo presente. É por isso que cada escolha que a gente faz, por mais boba que seja, a gente tem a oportunidade de se inclinar ao espírito ou de se inclinar à carne. Hoje de manhã eu estava falando na pregação, de manhã eu acordei com esse versículo na cabeça e reparei rapidinho no computador para acrescentar ele no roteiro aqui da palavra, que era aquele que falava das diferenças dos frutos da carne e o que são frutos do espírito, que é o Gálatas 5:16-26. E aí fala lá, né, que os frutos do espírito é a paciência, longanimidade, paz, não sei o que, beleza. E aí tinha que deixar as crianças na casa da minha mãe, e agora um cachorro, que a gente arrumou, um trabalho não bastasse, a gente arrumou um cachorro. Para não ficar estagnado, né? Você quer arrumar trabalho para não ficar parado. E aí a gente correndo, né? A gente tinha que estar aqui, e a gente ainda estava com a incumbência de trazer o café da manhã, então não podia atrasar. Aí cheguei lá na frente do condomínio dela, na guarita, aí, já morei lá milhões de anos com a minha mãe, os porteiros me conhecem. Aí o cara, foi mal, o sistema aqui tá dando problema aqui, eu estou tentando aqui reiniciar. E eu com uma pressa danada para chegar aqui. Aí a Dai, cara, a gente está com pressa, ele está demorando. Aí eu fiquei assim, não, eu vou contar 10 segundos. Se em 10 segundos ele não responder, eu vou falar alguma coisa. Aí quando deu 10 segundos, eu vou contar mais 10. E aí me veio na cabeça que o versículo que eu acordei hoje de manhã era sobre paciência.
era sobre longanimidade, era sobre os frutos do Espírito. No primeiro desafio, numa coisa boba, que era só entrar no condomínio da minha mãe, eu estava prestes a falhar. Para aquele segurança que estava ali, e se Deus estivesse falando, algum dia me desse uma oportunidade de levar uma palavra para transformar a vida dele? Ia ser meio difícil, né, de ter credibilidade para falar qualquer coisa do reino. E a gente, como embaixadores do reino, a gente tem que ter essa credibilidade, muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Não que falar, a gente tem que falar da palavra, claro, mas o que as pessoas observam muito mais as nossas atitudes e as nossas obras. Então, por isso que a gente não pode menosprezar o poder de cada dia. E na nossa autorresponsabilidade de tomar a nossa cruz, fazer as escolhas que vão nos inclinar para próximo de Jesus. Enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que não tenha demorado muito para passar o tempo. Agora que eu vi, caramba, 48 minutos de palavra. E eu gostaria de orar aqui pela igreja. Queria que todo mundo se colocasse em oração. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Jesus, pela vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, porque cada um que veio até aqui tem um motivo para estar aqui. Teve desafios, renúncias e escolhas para poder estar aqui hoje, Pai. E é por isso, Pai, que hoje, quando eu comecei, Pai, eu pedi para que o Teu Santo Espírito falasse individualmente no coração de cada um. Porque embora, Pai, a palavra, minha voz está nesse microfone, seja uma, entrando pelo ouvido de cada pessoa, a forma de o Senhor mover na vida de cada um é diferente, Pai. E que bom que é diferente. Porque como corpo, Pai, que bom que nós somos diferentes, ó Pai. Porque quando eu olho para o meu irmão do lado, nas minhas fraquezas ele me fortalece, Pai. E eu também posso fortalecer ele nas fraquezas dele, Pai. Ajudando um ao outro, a cada um carregar sua cruz, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor derrube toda estagnação, todo conformismo, Pai. E dê uma fome, um sangue no olho, Pai. Uma faca no dente, Pai. Uma motivação, Pai, para querer transformar, para querer ir mais longe, Pai. Sempre buscando em Ti, Pai, o amadurecimento, Pai. Para que cada vez, ó Pai, possam plantar coisas no Teu Espírito, Pai, e colher no Seu Espírito, Pai. Abençoando, Pai, não só a vida deles, ó Pai, pela colheita, mas também multiplicando, Pai. Abençoando a vida de pessoas próximas, ó Pai. Atuando como embaixadores do Teu reino, Pai. Está repreendida, Pai, toda fuga da autorresponsabilidade, Pai. Todo meninismo, Pai. Toda infantilidade espiritual, ó Pai. Todo medo de encarar a própria vida, os próprios desafios. Que ninguém aqui protele as decisões que tem para tomar. De empurrar com a barriga para frente, Pai. Mas que a cada dia, Pai, cada um viva o seu propósito, Pai. De mãos dadas contigo, Pai. Para que no final dessa corrida, Pai, olhem para trás e vejam quanto amadurecimento espiritual o Senhor trouxe. Que no final das contas é transformação de vida, Pai. Que é o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor leve todos para casa em segurança, Pai. E que tenham todos uma semana abençoada, Pai. Que essa palavra que o Senhor trouxe hoje, Pai, o Teu Santo Espírito dê a revelação a cada um e que todos possam praticá-la, Pai. Possam se lembrar em cada atitude, em cada desafio do dia a dia, Pai, para fazer as escolhas certas, ó Pai. E com isso poderem ter uma vida abundante, próspera, com paz, com justiça, com todos aqueles frutos do Espírito que o Senhor nos prometeu e que o Senhor há de cumprir e vem cumprindo em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.